Vamos tentar de novo? Vamos tentar novamente. Bom dia, Lúcia. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? É que deu uma bugada aqui. Sandra, bom dia. Márcia. Vocês estão me ouvindo, gente? Fala que sim. Carlos Eurípides, bom dia, vendo e ouvindo, é isso que eu precisava, muito obrigada. Como que vocês estão? Tudo bem por aí? A Roberta, bom dia. Gente, hoje nós vamos bater um papo bem legal com a Roberta, eu acredito que vocês vão gostar muito, muito, muito. Mas deixa eu falar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou Rose, da Religare. Eu sou designer de novos projetos e produtos de artigos religiosos católicos. Trabalho na área já tem um bom tempo, tem bem uns 20 anos que eu trabalho nessa área. E ontem foi incrível. Quem estava ontem comigo na aula, gente? Quem teve aí um hashtag RD? Hã? Quem é que teve? Quem escreveu? Hashtag Rosas Douradas. Eu, a Márcia! Lindeza, bom dia! Eu, a Clair. Uau, gente, que bom que vocês estavam comigo. Nossa Senhora está me dando sinais, sem saber como interpretar. Mamãe hospitalizada chegando no fim, está triste, viu? Nossa, Sandra. É um momento que realmente é muito difícil, viu? Eu também já perdi a minha mãe, muito difícil, muito complicado. Porém, temos que aceitar. Tem muitas pessoas que não aceitam, se revolta e isso é querer ter o controle sobre a vida e sobre a morte. É difícil, não é para Deus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus, essa é a verdade. Infelizmente, quantas coisas estão acontecendo no mundo? Terremotos, guerras, epidemias. E temos que realmente trazer na reflexão e viver o quê, gente? Viver no hoje, no agora. Tá? Então, força. É um momento que não tem palavras, não tem muito o que dizer, a não ser que você realmente se fortaleça em Cristo, porque todos nós vamos passar. E, como diz, morrer é lucro. É uma parte encerrada, né? Uma parte que nós estamos encerrando. Mas força, temos que realmente orar muito por isso. Aqui a André está dizendo, foi lindo, me emocionei. Olha só, cheiro de rosas, eu participei. Uau, gente, é isso. Perfeito, RD, é isso mesmo. Quem esteve ontem na aula sabe o que é RD, o que é rosa dourada, tá bom? Então foi muito, muito bacana. E acredite, olha, vou falar pra vocês, dificuldades todos nós temos aqui na vida, todas, de todo tipo e jeito. Teve um momento na minha vida que eu passei uma dificuldade tão grande, mas tão difícil, de vida mesmo. Não era nem doença, era risco de vida mesmo. Foi muito difícil. E teve uma pessoa que me trouxe uma consciência de uma forma tão inesperada, mas tão inesperada, que foi praticamente assim, que ela me acordou, sabe? Me acordou. Eu tava assim, dormindo praticamente, e ela disse assim, Rose, ó, pior do que você morrer, não vai acontecer nada. Morreu, acabou. Tá entendendo? Então, o que acontece? Morrer é lucro. Porque se você está no estado de graça, se você vive no estado de graça, se você está em comunhão com Cristo, se você tem uma conexão com Nossa Senhora, com Deus, você consegue chegar aí através das suas orações, desse elo, dessa aproximação, desse religar com Deus. Então, o que pior pode nos acontecer, nós estamos o quê? Preparados. Eu acredito, sempre acreditei, que uma das maiores graças que nós temos é de estar sempre vivendo na graça, porque tudo é graça, tudo é milagre, é maravilhoso isso.
Não vos perturbeis, não fique preocupado. Ontem eu percebi muitas pessoas ansiosas. Nossa, ansiosa, eu tô que nem durmo. Nossa, meu Deus do céu, o que acontece? Sabe? O que acontece? Gente, ansiedade. Tô falando sobre o terço de rosas, sobre o terço de rosas, tem muitas pessoas ansiosas. Coloca seu coração em paz, entendeu? Porque é necessário não só para aprender uma nova arte, algo novo, mas é necessário você entender que na sua vida cotidiana se faz necessário o que? A paciência. Então, o que acontece quando você não tem a paciência? Pá mais a ciência de algo, tá? Vamos supor, tem uma pessoa chata pra caramba que fala um monte de coisa e você tá ali, ele tá ai, eu não tenho paciência pra isso. Quer dizer, você não tem paz pra aguentar aquela situação, o quanto que você precisaria. É como se você tivesse um caminhão enorme cheio de terra. Quantas pás você vai ter que dar naquele caminhão e tirar a terra? 1, 2, 3. Pode ser que você vai levar um dia inteiro para descarregar um caminhão da ciência. O que é a ciência? Qual ciência que é? É a terra que está no caminhão, tá bom? Então, você não tem a ciência para fazer aquilo ali. Então, quando você fala, eu sou impaciente, não tenho paciência, você não tem a paciência com as pessoas morosas, aquela coisa toda. Então, agora, se você realmente quer algo, como um terço de rosas, quando você realmente quer alguma outra coisa, você precisa de desenvolver uma ciência, entender aquilo que você quer e saber que tudo é no seu momento, que tudo tem uma estrutura, que tem toda uma conexão. Agora, as pessoas que são muito impacientes, existem assim, a mente dela está lá no futuro. Ela está preocupada, o que vai acontecer amanhã? Ai, meu Deus, eu preciso de alguma coisa assim. Ai, meu Deus, eu preciso, Ai, isso daí vai acontecer lá? Nossa, será que não vai acontecer? Você sabia que 85% das suas pré-ocupações é aquilo que está acontecendo na tua mente? Só está na tua mente. Nunca vai acontecer. 85%. O que é a depressão? Pessoas que estão lá no passado. Tá bom? Então, elas estão revivendo algo que já não existe mais, que já aconteceu. As memórias afetivas ficaram onde? Aqui. Quer mudar algo? Muda. Resignifica aquele fato e você vai alterar dentro do seu cérebro todo esse estado de depressão. Vivendo, logicamente que existe N situações. Estou falando de existe a depressão que você tem os cuidados médicos, fazer o tratamento. Mas o perdão para quem te ofendeu, para quem te machucou, para quem te humilhou, e você liberar. A falta de perdão é quando você pega uma pessoa que te magoou, que te humilhou lá no passado, aconteceu alguma coisa lá atrás, e aí você não perdoa, você pega aquela pessoa e você faz o quê? Você coloca dentro de uma jaula. Imagina uma jaula grande. Você enfia ela lá dentro, você tranca e deixa ela lá. Ele é o quê? Seu prisioneiro, porque você não perdoa. Porque toda hora você lembra, você não perdoa. Você tá carregando, você tá ali, que é aquela situação, que aquela pessoa. Eu jamais vou esquecer o que aquela pessoa me disse. Eu jamais vou perdoar aquilo que ela me fez. Só que, o que você tem que entender é que todo prisioneiro precisa de um carcereiro. E quem que é o carcereiro dessa pessoa? É você. Porque você tem que ficar alimentando o prisioneiro, tá? E você alimenta como? Com seus pensamentos. Nunca vou te perdoar. É aquela coisa. Quando você vê a pessoa, você troca a calçada, vai pro outro lado. Parará. Gente, isso é falta de perdão. E o que faz a falta de perdão? Você carregar o peso, coisas que já passaram, que não existe e só tá na tua cabeça. O perdão não é para o outro, é para si próprio. É para si próprio o perdão. Então, se você não perdoa, você vai ficar carregando. Existe uma história muito bacana e já vou chamar uma convidada maravilhosa, a Roberta. Nós vamos falar sobre muitas coisas legais. Mas eu quero contar essa história, gente. Lá
Nas planícies da Espanha tinha 2 monges que estavam de mosteiro de contemplação. Assim, não tem contato com outras pessoas. Ela estava andando assim na planície, e tinha um rio assim bem grande, uma extensão enorme, só que estava com uma correnteza tremenda e ele tinha que passar. E quando eles estavam chegando, quem que estava na beirada do rio? Uma moça que queria também atravessar. Aí eles ficaram naquele impasse, atravessa, não atravessa, o que eu faço? Um monge foi lá, vup, catou a moça no colo, levou, atravessou o rio, colocou do outro lado, enquanto o outro monge olhava, regalou os olhos assim, ficava olhando, olhando, olhando. Falou, você viu? Você viu o que você fez? Você viu? Você tocou numa outra pessoa. E ele ficou quietinho. Você tocou nele. E uma mulher, como pode? E agora? Como vai ser? E ficou falando. Aí ele colocou a mulher lá, né? A mulher seguiu o caminho dela e eles foram lá pro mosteiro. E ele ficou falando todo o caminho. Quando chegou no mosteiro, antes de dormir, tudo, ainda aquele monge estava falando. Como você pôde fazer isso? Como você pôde carregar aquela mulher no colo? Aí o outro monge ficou tão cansado, falou assim, olha, eu carreguei aquele momento que eu atravessei o rio, e você, que está carregando até agora? Então, mais ou menos isso. Nós ficamos carregando coisas lá do passado. Então, libera seu prisioneiro. Vai lá. Como é que você libera o prisioneiro? Através do perdão. Enfia a chave, você vira aquela chave, solta, ele vai cuidar da vida dele e você vai cuidar da sua. Você abandona. Esse é o perdão. Perdão para você é para você. Não é mais para os outros? Não. É para você se livrar e você levar a tua vida. Ansiedade, gente, é a mesma coisa. Tudo assim, tem seu tempo, tem sua estrutura e tem a sua história para ser construída, para ser caminhada. E mais do que você chegar nesse objetivo aqui do terço de rosas, no exemplo, é você entender essa jornada. É entender que é necessário perdão. É um olhar para você, para o interno, para sua família, para tua casa, para os teus filhos, para o teu marido, para as pessoas que estão ao seu redor, que te ajudam. Às vezes é uma pessoa estranha. Tá? Então, isso é muito importante. Mais do que o objetivo é essa caminhada. E quando você tem outras pessoas que estão no mesmo objetivo com você, é uau, é incrível e é maravilhoso. Roberta, manda um oi aí pra mim, gente. Bom dia, bom dia. Quem tá chegando agora, tem várias pessoas que estão entrando. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, flor do dia. Tinha uma brincadeira, gente, que eu gostava muito de falar, que era bom dia, flor do dia, como vai sua tia? Lavando louça atrás da pia. Toda vez que eu falo bom dia, sempre vem a Roberta aqui. Olha que legal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Priscila, Márcia, vamos lá. Você deve estar recebendo um convite aí. É só você aceitar. Eu não estou te vendo, Roberta. Você tá meio que ofuscado. Eu acho que deve estar conectando ainda. Você está me escutando? Eu estou te escutando, eu só não estou conseguindo te ver porque ele Que está será? cortando. Hã? Será que está conectando ainda? Mas Porque a ele não câmera está, está ligada aqui. a câmera É. tá ligada, só que está aparecendo Ah, só como se fosse uma sombra. pois é. Não estou entendendo por quê. Será que é a sua Tá tudo. câmera? Peraí, deixa eu ver aqui. Parece que tá tudo Se ok. não, vou pedir para você sair e entrar de novo. Tá, vou sair e entrar de novo. Melhor. Isso, às vezes é melhor. No que você sai, aí você entra novamente e vamos tentar conectar direitinho para as pessoas verem a Roberta, gente. A Roberta é uma trançadeira de pétalas de rosas. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Manda um oi para mim, viu, Roberta? Que eu já. Oi. Isso. Eu tô te convidando aí de novo para você entrar.
Vamos lá, gente, aguardar mais um pouco e vamos ver se vai dar certo. É isso, gente, falando sobre a paciência, sobre a ansiedade, depressão, sabe? Então, olha aqui, a Dona Lourdes está dizendo assim: gostaria de aprender alguma coisa ou algo. Quando você está disposta a aprender algo, isso é decisão, Dona Lourdes. É decidir, isso mesmo. Tem que decidir realmente em fazer algo. Deixa eu te mandar o convite de novo, Roberta. Eu estou te mandando o convite novamente. Aí você aceita para entrar nessa live. A decisão, gente, viver de decisão é diferente, completamente diferente. Aqui tá dizendo que não consegue participar, não tá conseguindo entrar, Roberta? Te mandei novamente aí o convite para ver se você consegue entrar. Ah, agora deu certo. Ah, que bom! Bom dia, Florzinha, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Feliz de estar aqui. Ah, eu tô mais feliz ainda. Faz tanto tempo, né, que estamos programando realmente, né? Estamos falando. Pois é, Precisamos conversar é um isso pouco, mesmo. Roberta, para trazer as suas experiências, para trazer seu conhecimento, tudo para outras mulheres, né, que querem ser trançadeiras. Mas conta Isso. aqui para todas essas flores que estão aqui nessa live e para tantas outras que irão assistir depois. Conta aí, quem que é a Roberta? Onde que a Roberta mora? Como que é o seu processo? Como foi o seu processo aí de aprendizagem? Se você já fazia terço, se você começou através do terço de rosa, conta um pouco da sua história para nós. Pois é. É, eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora. Primeiro, né, meu nome é Roberta, eu sou do interior de Minas Gerais, fico na zona da Mata Mineira, Leopoldina, né? Eu vi ontem na live que você fez, que tem umas meninas de Juiz de Fora, pertinho aqui de mim. É, e eu sempre tive uma ligação muito forte com Nossa Senhora. Sim. Eu acho que se eu não tivesse casado, eu acho que eu estaria no Carmelo hoje, para te falar a verdade. O mosteiro e o Carmelo sempre mexeu muito comigo, essa mística, essa espiritualidade, e sempre mexeu muito comigo. Então é todo um contexto até eu chegar no Terço de Rosas, né? Enfim, Nossa Senhora sempre teve não sei, eu sempre senti ela muito perto de mim, de várias formas, sentindo o cheiro de rosas, né? Ela teve presente, assim, 3 momentos muito difíceis da minha vida, de sentir mesmo ela, assim, eu fui salva por ela, literalmente ela salvou a minha vida em 3 momentos muito difíceis. Então, eu falo que o fazer terços foi ela que me levou a fazer terços, sabe? Eu sinto o fazer o terço, eu sinto que eu estou mais pertinho dela. Porque quando eu estou fazendo um terço, eu estou em oração, Sim. sabe? Eu sempre, assim, assim, eu comecei a fazer terço, sempre fui muito habilidosa, sempre gostei de coisas manuais, né? Então, há muito tempo atrás, eu queria terço com foto. Não sei por que eu cismei que eu queria, não conhecia, não sabia onde comprava nada. Sim. Então, eu mandei fazer, porque eu trabalhei com festa infantil, então eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que cortava MDF, né, no laser. Roberta, abaixa só um pouquinho assim a câmera para eu ver melhor ainda seu. Isso. Aí melhorou, E né? Isso. agora sim. Isso. Obrigada. Isso. Então, o que eu fiz? Eu mandei cortar, eu fiz o desenho, eu desenhei um entremeio, Sim. né, com as 3 rodelinhas ali, e mandei cortar no MDF. Então, eu falei assim, eu sou assim, quando eu quero um negócio, eu faço acontecer, porque eu queria fazer, né? Aí, na frente, o que eu fiz? Na frente, eu coloquei a imagem do santo e atrás eu coloquei a foto da pessoa. Né? Eu lembro que eu fiz um para o meu pai, para minha mãe com a foto do papai, enfim. E ali foi.
E deu certo, só que eu não conhecia resina. Então eu passava um verniz ali, umas 3 camadas de verniz e montava. Comprei lá umas bolinhas, né? E aprendi o nó E você franciscano, fazia pesquisando, nó consegui franciscano. nó franciscano. Mas eu tinha um sonho de aprender a trançar o terço com contrapino, né? Eu tinha um sonho, mas eu não sabia. Aí isso foi, Rose. E aí um começa a pedir, outro começa a pedir. Uma amiga minha me pediu para fazer um terço, para ela queria presentear. E eu falei, gente, mas eu faço para nós aqui, né? Uma experiência que eu tô fazendo. Aí eu fiz o terço para ela. Fiz uma embalagem linda, ficou lindo. Aí ela é uma menina que conhece muita gente, começou a divulgar. Aí começou um pedir, outro pedir. Mas assim, a princípio eu só fazia com essa minha madeirinha. Você entendeu? E no fio. Aí um belo dia, me aparece a Dona Rose na minha vida, sabe? Aparece a Dona Rose na minha vida, me falando dessa arte monástica, aí já me acendeu aquela luzinha, e me falando dos mosteiros, da história desse... Eu fui me encantando. Aquilo tomou uma proporção dentro de mim. Gente, eu falei, eu tenho que aprender esse negócio, eu quero saber como é que faz isso. Então, assim, eu aprendi a trançar terço com você. Ah, que Trançar terço mesmo, né, com contrapino, aquela coisa toda, eu aprendi com você, eu não sabia, eu tinha um sonho de aprender a fazer. E foi no online, né? com as aulas No online. Eu fiz o curso com você e foi assim um divisor de águas mesmo na minha vida, porque eu tenho uma verdadeira paixão por esse texto de rosas, sabe? Hoje eu faço o texto de rosa, faço os textos convencionais, né? Aqueles normais, sempre colocando um toque especial, porque a gente, né? Hoje em dia eu sou um designer de texto, né, Rosa? Enfim. Então, assim, o terço de rosas, para mim, veio como uma missão mesmo, sabe? Porque eu sempre tive muita devoção com Nossa Senhora, Padre Pio e Santa Teresinha. Então, quando você foi contando a história do terço, a Itália, eu falo que eu tenho uma coisa eu tenho uma coisa de alma com a Itália. Aí você foi falando de San Giovanni Rotondo, aquilo foi entrando dentro da minha alma. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Então, aqui, ó, olha quem tá aqui do meu ladinho. Olha aqui quem tá aqui do meu ladinho. Olha aqui. Tudo que eu faço, eles estão aqui. A mamãe também tá aqui, a mamãe de São José. Então, eu faço meus textos de rosa olhando para Santa Teresinha, que eu falo que é o olhar que cura. Essa foto dela que eu sou apaixonada, tá vendo? Sim, maravilhosa. Eu faço meus textos com ela. Eu sempre onde eu tô fazendo, ela tá aqui do meu lado. Então, assim, para eu não me perder, hoje eu entendo que realmente eu tive uma revelação divina. Eu encontrei a rosa dourada, sabe? Porque o terço de rosa, para mim, hoje representa um recomeço, sabe? É um recomeço. Eu sinto uma emoção muito grande quando eu estou trançando um terço, quando eu estou fazendo um terço de rosas, sabe? E eu pedi muito a Santa Teresinha que eu conseguisse falar nessa live o que eu realmente sinto quando eu estou trançando um terço de rosas. Desde o início, quando eu estou assim, preparando a massa, eu ganho muita rosa. Os primeiros terços que eu fiz de rosas, Rose, Roberta, sabe que nós temos uma aula quarta-feira que eu vou falar alguma coisa lá. Você não antecipe aqui na live. Tá bom. Você não tem. Não vou falar, não. Pode deixar. Isso aí na quarta. Pode deixar. Mas assim, o fazer o terço em si, todo o processo que nós passamos para fazer esse terço, eu falo com as meninas, né? Com as minhas. Eu acho que eu sou da primeira turma, né, Rose, 2020? Isso. É bem do começo. Eu estava olhando até no meu e-mail lá quando eu recebi a notificação do Hotmail, né? E tudo, foi 19/5/2020. Né? Exatamente. Então, assim, o primeiro terço que eu fiz para mim.
Foi o meu primeiro texto. São Padre Pio com Santa Terezinha. É, eu fiz para mim. Foi um texto rústico, né? Eu nem revesti, eu fiz um modelinho rústico. Então, eu já fiz 3 textos para mim. Eu não tenho nenhum deles. Porque eu sinto, dá para fulano. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, tô sabendo a história de alguém, não sei o quê, dá para fulano. Eu falei, gente, meu Deus, eu preciso de um texto. Então, assim, eu fico um período com ele, eu tenho que dar aquele texto. Então, assim, eu dou, né? A gente manda dar, eu dou. Então, assim, eu fiz o segundo, fiz uns 2 terços. Aí eu fiquei sabendo que o padre do Santuário São José, aqui de Leopoldina, Padre Valtemir, muito querido, um amigo muito querido, ele estava fazendo a novena de Santa Terezinha. E eu não tinha intimidade nenhuma com o Padre Valtemir na época. Eu tenho uma história com essa igreja, o Santuário São José. Antigamente nem era Paróquia São José, hoje é Santuário. Sim. Eu tenho uma história de vida nessa igreja, sabe? Meus 3 filhos foram... Eu participava daquela igreja, eu era ministra da Eucaristia naquela igreja, então eu tenho uma história. Depois eu me afastei dali, eu vim morar perto da catedral e aqui eu fiquei. Enfim... Então, eu fiquei sabendo, eu vi que o padre Valtemir ia fazer uma novena de Santa Terezinha, que ele era muito devoto, ele ia fazer a novena de Santa Terezinha na paróquia. O que eu fiz? Senti no meu coração. Fiz um texto de Santa Terezinha, revestido lindo, maravilhoso, com rosas vermelhas e rosa branca no Pai Nosso, ficou lindo. Com aquela caixinha que eu faço, que você conhece, né? Sim. É o meu, é o meu carro-chefe. Uma marca. Com a minha marca registrada. Muito linda. E levei até ele, né? Me apresentei, levei até ele e ofereci esse texto, expliquei, contei a história e falei que eu ficaria muito feliz se ele aceitasse e ele poderia fazer o que ele quisesse. Eu estava doando esse texto para a igreja, ele poderia ou fazer uma rifa ou sortear durante a novena, né? E ele ficou muito feliz. Depois eu fiquei descobrir que ele é filho do Instituto Hesed, esse padre. Ele é muito devoto de Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Aí eu fiz para ele. Aí ele virou para mim e falou assim: eu queria uma coroa de Santa Terezinha para fazer uma novena. Aí eu fiz a coroa de Santa Terezinha. Depois ele virou para mim e falou assim: de rosas. De rosas. De rosas. Aí ele virou e falou assim: faz um do... Lá é Imaculado Coração de Maria também, muito forte, tem uma imagem maravilhosa lá. Faz um do Imaculado Coração de Maria para mim que eu queria dar de presente. Aí eu fiz. Tudo do ano, né, Rosa? Ele foi aproveitando de mim. Mas ele é muito querido. Enfim. E ele sorteou. A novena foi maravilhosa. Ele sorteou esse terço. Quem ganhou foi uma amiga minha, muito querida, a Olguinha, devotíssima de Santa Terezinha. Ela ficou muito emocionada quando ela ganhou, sabe? Sim. E até hoje, olha, foi em 2020, né, que ela ganhou esse terço. O terço dela está intacto até hoje. Eu pergunto para ela sempre notícias do terço. Ainda naquela época, a gente nem fazia certos detalhes que hoje a gente faz, né, Rose? A gente vai descobrindo, né? Exato. E até que tá o texto. Eu falei, como é que tá seu texto? Alguém falou, Roberto, tá perfeito, tá ótimo e tal. Eu fico pesquisando, sabe? Como é, né, o texto. É aquela coisa, um minutinho só. Quando me veio a missão, e aí eu também fui olhar, gente, ontem, dia 6 de fevereiro, eu entrei assim lá na minha plataforma, dei uma olhada, eu cadastrei todo o processo no dia 6 de fevereiro de 2019. Olha. Eu tinha começado a iniciar o processo para desenvolver toda a metodologia. Porque quando você resgata algo, é como qualquer outra coisa. Antigamente, vamos supor, você tinha um carro que só praticamente tinha o motor e as rodas. Depois vai avançando a tecnologia e vai vindo. Hoje tem o carro elétrico, né? Tem tantos, o câmbio também, vai mudando tudo, designer, tudo vai mudando. Então, nesse processo de resgate, você vai se adaptando, você vai melhorando
e todos, isso faz parte da comunidade, né, das trançadeiras, todos participam no Isso. melhoramento cada vez mais dessa arma espiritual. Uhum. É. Então, assim, depois disso, o padre Veltenir veio me contar a história dele, as devoções dele, né, com o Carmelo, com tudo. E, enfim, ele tem de Santa Teresinha, de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. Ele tem os três. E ele conta para mim, uma vez ele me contou o fato que ele estava atendendo confissão. E ele rezando com o texto de Santa Teresa d'Ávila. Aí a pessoa virou para ele e falou assim: Padre, o senhor não está sentindo um cheiro de rosas? Eu estou me embriagando, padre. Será que Nossa Senhora está aqui? Ela falou: tá, com certeza, minha filha, que eu estou rezando meu texto de rosas. Outro dia, na sacristia também, estavam reunidos os ministros e tudo, e ele com o tercinho dele, Santa Teresa d'Ávila. Aí o pessoal falou: gente, vocês estão sentindo cheiro de rosa aqui? Não, sou eu que estou sentindo. Ele falou: é meu terço de rosa. Então, assim, ele é um padre que sempre divulgou, né? Sim. E eu tenho essa missão, tem vários padres que já têm esse terço. Eu sempre dou para eles, padre Leonardo Wagner, não sei se alguém aqui segue ele também na internet, é um padre que tem um trabalho maravilhoso na internet de evangelização. O padre Leonardo também tem terço de rosas, dele é de Nossa Senhora de Fátima, né? Sim. E ele já me falou que quer um Nossa Senhora de Guadalupe agora, então a gente vai fazendo. Enfim, e eu tenho pessoas que eu faço terço, que eu já fiz terço, que me compraram terço de rosas e já me compraram vários para presentear, porque ficaram tão encantadas, né? E eles presenteiam com esse terço. E tem os testemunhos também. Eu tenho testemunho de pessoas de cura, de uma pessoa que eu recebi outro dia, até te passei, né, Rose? Fiquei muito emocionada com esse testemunho. É uma menina de 13 anos, sabe? Eu fiquei muito emocionada. E tem também de sacerdotes, sabe? Que me contaram, que me relataram. Coisas assim, lindas. Você vê a presença de Santa Teresinha. Você tem como relatar alguma coisa que os padres te contaram que... Não, pois é. Eu tenho um sacerdote que ele não gostava de Santa Teresinha. Sabe? Ele não é que ele não gostava. Ele falou assim: sempre achei ela tão mimimi, mas foi ela que me levou. E foi tão lindo, porque eu falo que esse padre foi resgatado por ela. Porque ele era muito sisudo, assim, muito... Ele chegou com, não sei, sabe assim, pesado, né? Aí, quando eu entreguei esse texto para ele, e foi ela que me pediu para fazer esse texto para ele. Impressionante. Impressionante. Foi ela que me pediu, eu senti forte, e eu relutando. Falei: não vou fazer. Vai fazer. Ela me falou 3 vezes: vai fazer. Falei: então vou fazer. Porque eu trouxe as rosas quando ele tomou posse na cura diocesana aqui em Leopoldina, na cura da catedral. Eu peguei as rosas do dia do evento, mas sem intenção nenhuma de fazer o terço. Peguei as rosas, né? Depois que você aprende, quem ainda vai fazer esse curso, gente, vocês vão entender o seguinte: depois que você faz esse curso, você entende o mistério desse terço, a espiritualidade, tudo que ele representa, aonde que esse terço te leva espiritualmente. Você vai olhar uma rosa, você nunca mais vai olhar uma rosa da mesma forma. É uma coisa impressionante. Eu vejo rosa, eu vejo terço. Eu enxergo Santa Teresinha, sabe? A minha florzinha do Carmelo, eu falo com ela. Então, assim, eu trouxe esse terço, eu trouxe essas rosas e estavam guardadas aqui. E um dia eu peguei nelas, falei: vou fazer massa. Ela falou, eu senti ela falando comigo: você vai fazer esse terço com o Padre Wallace. Aí você sentiu isso? Você ouviu isso? Eu ouvi, Rose. Eu falei: eu tô doida ou o que que é? Eu senti. Não tá doida não, porque quando eu recebi a minha missão também foi a mesma coisa. Pois é. Olha como é que a coisa é engraçada.
depois a gente fica entendendo tudo, vai ligando os pontos, né? É uma coisa impressionante como que os pontos vão se ligando. Aí eu fiz o terço dele. O terço dele ficou lindo, ficou lindo. Eu fiz, eram poucas rosas, então eu fiz ele rústico com os Pai Nossos em branco. Eram todas rosas brancas. Sim. Fiz o Pai Nosso em branco e o terço todo rústico. Aí fui entregar. Eu rezei muito fazendo esse terço. Rezei pela vocação dele, rezei pela missão que ele tem aqui em Leopoldina, como cura da catedral. Ele é um padre novo que veio, assim, ele está remodelando a catedral, sabe? Então, assim, hoje ele é um padre muito querido para mim, né? Não tem, assim, a gente se dá bem. Então, eu fiz esse texto e quando eu fui entregar ele ficou muito emocionado. Sério? Sabe? Ele ficou muito emocionado, ele chorou. Eu contando para ele, falando do texto, falando de Santa Teresinha, falando por que eu estava entregando aquele texto para ele. Eu falei, padre, Santa Teresinha, e olha só, enquanto eu estava fazendo o terço dele, eu fui ao aniversário de um outro sacerdote na casa dele, Padre Fernando. E na varanda da casa do Padre Wallace, eu virei para ele e falei assim, o senhor tem devoção a Santa Teresinha? Ele falou assim, não. Eu falei, não? Ele falou, não, acho ela muito mimimi. Eu falei, então eu queria que o senhor trocasse esse olhar, porque ela te escolheu, porque Santa Teresinha escolhe as pessoas. Se o senhor não sabe disso, o senhor fica sabendo. Então, só falei isso. Aí, quando eu fui entregar o texto para ele, quando ele abriu a caixa, ele chorou, sabe? Nós ainda estávamos naquela época de máscara, né? A gente ainda estava usando máscara. E eu chamei ele no cantinho e falei, eu preciso falar com o senhor, antes da missa. Preciso falar com o senhor. Aí fui falando com ele por que eu fiz aquele terço, que foi um pedido de Santa Teresinha que ela o tinha escolhido. E eu falei, olha, ela tem uma missão para o senhor pode saber disso. Ela não te escolheu à toa. Aí fui conversando com ele e os olhos dele lacrimejaram, sabe? Assim, você via que ele estava muito emocionado. Ele leu, eu coloco, né, o certificado de originalidade, contando um pouquinho sobre o terço, eu coloco na tampa da caixa, eu entrego os cuidados que tem que ter com o terço. Ele ficou muito feliz. Aí depois, um belo dia, eu cheguei, alguns dias depois, eu cheguei lá na catedral, ele virou para mim e falou assim, você não sabe o que aconteceu? Recebi uma rosa de Santa Teresinha do nada. Recebi uma rosa de Santa Teresinha do nada. Falei, padre, que lindo! Olha, tá vendo como é que o senhor foi escolhido? Aí depois ele me contou assim, eu acho que nós vamos fazer uma novena perpétua dela aqui na catedral. Eu falei, nossa, que maravilha! Novena não saiu ainda não, mas acho que é um desejo dele. Aí, depois um dia ele veio e me falou assim, você não sabe o que eu descobri? Eu falei, o quê? Tem um sino lá em cima dedicado a ela. Porque nas igrejas, nas catedrais tem, né? Aqui é o sinação de São Sebastião, que é a catedral de São Sebastião. E tem um sino a Santa Teresinha. Eu falei, gente, que legal. É o bispo, né? O nosso bispo aqui, o primeiro bispo, Dom Delfim, era muito devoto de Santa Teresinha, sabe? Aí eu falei, pois é, né, padre? Acho que a gente está precisando arrumar uma imagem bem bonita dela para pôr aqui na nossa catedral, né? Ele falou, nós vamos providenciar. Só sei, Rose, e um dia eu estava rezando na catedral, eu gosto de sentar sempre no primeiro banco, aí eu olhei, tem muitos vitrais aqui na nossa catedral. E o vitral que dá para o altar, eu nunca tinha reparado, é dela. É de Santa Teresinha. Olha só. Rose, aquilo me deu uma emoção, eu corri lá para a sacristia e falei assim, vem aqui, padre. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ele virou para mim e falou assim, já sei, você vai me mostrar a Santa Teresinha, né? E pois é, toda vez que eu vou lavar as minhas mãos, na hora da celebração da Santa Missa, eu olho para ela. Então, você olha como que ela tocou
que ela tocou, como que foi o trabalho, como que foi o milagre. Muitas pessoas às vezes pensam e rezam pedindo algo de imediato, imediatismo. Mas o milagre, ele às vezes vem no processo. Eles vêm Uhum. devagarinho, você nem está percebendo. Na hora que você vê, aconteceu. É, Aconteceu. Pode ser é, um milagre que você procura, um milagre que você está procurando e querendo, você já está no processo. Não é. desanime, continue caminhando e preste atenção na jornada. E você vai. Uhum. É isso mesmo. É, são muitos relatos, assim, a gente precisaria de muito tempo para poder conseguir, E hoje para você, né, contar como que tudo. está? Hoje assim para você fazer o terço de rosa, você continua firme nessa missão? Está fazendo? Está Não, vendendo? continuo, estou aqui, tem até ó, um monte de bolinha pronta aqui do meu lado, que hoje eu vou revestir Tá. terço. E eu continuo fazendo, né? Eu procuro sempre assim, quando é, a pessoa me encomenda um terço, ou eu vou doar um terço, ou a pessoa eu dou muito terço também. Sim, Ou a pessoa me encomenda um terço, eu sempre procuro saber quem vai receber aquele terço. sim. Entendeu? Se tem uma história, quem é essa pessoa, se essa pessoa está passando por alguma coisa, porque eu faço o terço em oração. Sim, Todo terço que eu faço, eu entro em oração, eu entrego aquela pessoa para Nossa Senhora, ok. sabe? Eu mando celebrar missa para a pessoa, eu pego o nome que eu mando celebrar missa, sabe? Eu tenho esse, mas isso é uma coisa minha, sabe? Eu faço meus terços de rosa realmente com muito amor. Eu ponho amor nesse texto, Sim, sabe? Entrega mesmo. E eu faço. Esse texto trabalhou muito a minha ansiedade, porque eu falo muito com as meninas. Eu falei, gente, é paciência monástica. Vocês têm noção do que é isso? Esse terço não é. Se você quer fazer um terço rápido, você vai ali, compra as continhas e faz o terço rápido. de madeira. Esse terço, não, a história não é essa, gente. Vocês têm que entender isso. A proposta não é Entendeu? essa, a proposta é você praticar a paciência. A paciência, a ansiedade. As pessoas hoje estão muito ansiosas, Rose. As pessoas não Sim, sabem esperar. As pessoas querem tudo para ontem. e não é Eu bem fico assim. chocada com certos comentários, com certos depoimentos. Falei, gente, calma, calma. Se você quer um bom resultado, você tem que trabalhar isso em você, não é isso? Começa por você, por si própria. É Esse todo esse você, desenvolvimento com certeza. É. O trançar o terço de rosa, ele é completamente diferente de trançar qualquer outro E terço. aí eu pergunto para você, como que você falaria assim de diferente? O que que é fazer um terço de madeira de plástico de cristal e fazer um terço de rosas? Qual a diferença que você encontra entre os dois? Porque tem muitas pessoas aqui que são artesãs, artesãs da fé, já tem algumas trançadeiras, mas tem outras que vão ser trançadeiras de pétalas de rosas. Qual a diferença de você trançar, fazer um terço comum e fazer um terço 100% de pétalas de rosa? Olha, eu faço os dois, mas a minha paixão é o terço de rosas, né? É a minha paixão. Eu falo assim que eu recebi como missão. Eu tenho missão com esse terço. E esse terço é o comentário na minha diocese. Um É o sacerdote falou comentário. comigo. É o comentário da diocese. É a Roberta dos Terços de Rosa. Então, Entendeu? a Então, Roberta já ficou, você já ficou reconhecida, já ganhou é a notoriedade, Roberta evidente dos da sua Terços de comunidade. Rosa. Então, assim, eu falo que realmente é uma missão, porque o Rui ali, você encomendar, comprar as peças e montar, trançar um terço que seja de fio, que seja né, de arame, que seja de contrapino, é uma coisa. Sim, Mesmo que você reze, que você faça oração, que você tenha um ritual. Eu falo que eu tenho o meu ritual de fazer terço de rosa, perfeito. né? Eu já falo com as pessoas, olha, esse terço demora tanto tempo para ficar pronto. Entendeu? Eu peço no mínimo 30 dias. Sim, Eu, Roberta, porque eu tenho o meu ritual. sim, Entendeu? Então, é o ritual que começa desde lá, quando você está despetalando. Uma coisa que eu queria contar, que eu não contei,
é o seguinte, eu escrevi um monte de coisa para contar aqui, mas a gente começa e já foi, né? Mas, quando eu entreguei esse terço para o padre Valtenir, naquela novena de Santa Teresinha, eu pedi um sinal a Santa Teresinha. Se eu tinha que fazer isso. Porque eu estava passando por um processo financeiro muito difícil, um reconstruir da minha vida, né? Então, assim, eu pedi a Nossa Senhora que me mostrasse um caminho. Aonde que eu tenho que ir? O que a senhora quer de mim? Né? Eu sou uma consagrada, eu me consagrei, eu sou consagrada a Nossa Senhora, sou consagrada a São José, sou consagrada a São Miguel Arcanjo. Então eu falo assim, a vida não é minha mais, entendeu? Me mostra o que a senhora quer de mim, né? Eu quero servir. Então eu pedi a Santa Teresinha, falei, me mostra, é isso que eu tenho, a senhora que me levou. Eu falo que Nossa Senhora que me levou a você. Amém. Né? E você me vem com essa história de Santa Teresinha, de Padre Pio, de São Giovanni Rotondo, que tudo mexe comigo. Eu falei, gente, é isso. E depois eu fui tem sentindo outros sinais. Também, eu né? fui sentindo sinais. Aí eu pedi essa, mas a gente sempre quer uma confirmação, né? Sim. Eu fui pedir a Santa Teresinha uma confirmação. Rose, eu simplesmente recebi 196 botões de rosa. Eu tenho eu tenho uma bacia, se a foto de uma bacia desse tamanho. Você quer um botão de rosa? Você Rose, foi chegando sacola de rosa na minha casa. Aí eu falei, que isso, gente? Que isso, meu Deus? Aí eu fui contando os botões. Deu 196 botões, eu tenho isso registrado. Nossa, você 196 botões. Que eu vou publicar. Eu tenho, vou te mostrar, vou te mandar a foto. Então, assim, para mim, isso foi mais do que uma confirmação. Então, o terço de rosas, para mim, ele é muito especial. Sim. Ele é uma missão de fazer, de ajudar quem precisa ser ajudado. Amém. Porque não tem esse negócio, eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. Entendeu? Sério? Aquela pessoa que não tem a mínima noção. Gente, mas eu não tenho habilidade. Tem, vamos devagar que a gente vai conseguir. Não é assim? É isso mesmo. E as pessoas, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não tem isso? Eu tenho muito isso comigo. Tem. Sabe? É isso mesmo. Então, e Ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. São os nossos anjinhos, né? Então, assim, se você não consegue. Eu não tenho habilidade. Tem. Sabe? Tem, consegue. É persistência, perseverança, né, Rose? É isso. Porque é o fazer, né? Isso. É o fazer. Então, é o fazer, é o caminhar, é isso que eu sempre falo. Você quer mudança na sua vida, você tem que fazer coisas diferentes. Porque a Roberta, que aprendeu a fazer o terço lá em 2020, é completamente diferente da Roberta de hoje, né? Os terços que eu fazia que eu aprendi a fazer lá em 2020, hoje eles estão aperfeiçoados. Por quê? Porque é o fazer. Quantos terços eu já fiz? Acho que já passei de 100. Você entendeu? Então, assim, o fazer, o manipular a massa, né? Você vai aprendendo o modelar, o sentir. Porque esse terço, gente, você sente, você manipula. Sabe você sentir a bolinha? É você sentir o transformar da bolinha, porque cada terço é único. Esse terço é único. Um terço nunca fica igual ao outro. Né? É isso. Porque eu falo que nós somos instrumento. Quem faz esse terço é Nossa Senhora. Nós somos instrumento. Aquele terço vai ficar para aquela pessoa como ele tem que ser, como que ele tem que ficar. Aquele terço é feito para ela. Por isso que eu gosto de saber quem vai receber esse terço. Sabe? Porque nele eu coloco as minhas orações, eu entrego aquela pessoa no colo de Nossa Senhora, os problemas, tudo que a pessoa está passando, todas as graças que ela precisa receber, né? Eu peço muito a Nossa Senhora que todas as orações feitas através desse terço cheguem graças para Nossa Senhora, sabe? Que ela leve até Jesus e que Jesus conceda
né, tudo que a pessoa precisa. Sim. Então, eu faço mesmo isso. Meus textos têm, eu não sei se são um diferencial, o que é, realmente uma entrega que eu tenho. Eu tomei isso como uma missão e eu sinto que é assim que eu tenho que fazer. Então, Mas não vem achando muito bem feito, não porque vem eu achando já tive que você terço vai receber um meus. terço rápido, porque não vai. Ele vai ficar Não. pronto na hora que ele ficar pronto, entendeu? Eu tenho pessoas na fila de espera. E eu falo assim, meu texto ficou pronto. Eu falei, quase, calma que já está em processo. Esse final de semana, essa quinta-feira passada mesmo, uma amiga que me encomendou um terço, ela que é de Nossa Senhora do Carmo, que ela é consagrada, Nossa Senhora do Carmo, ela e o marido. E o meu texto? Falei, calma, que já está em processo. Ele está em processo. Então é assim que eu enxergo esse terço. Eu fico muito feliz dessa nova turma, né? Que vai acontecer E o agora, um novo caminho, curso. Roberta, que você estava falando ainda agora há pouco, de todos esses caminhos, porque você começou fazendo fazendo um terço de madeirinha no cordão, aí você veio para um terço de rosas, aí houve uma rosa dourada, como você falou. Eu encontrei a rosa dourada, eu encontrei uma revelação divina, alguma coisa que realmente tocou profundamente no meu coração. E aí, nesse caminhar, foram surgindo outras coisas dentro desse fazer de terços também. É um nicho muito vasto, Exato. né? Assim, Para quem quer empreender, quem quer fazer coisas diferentes, né? Pois é, você pode fazer muitas coisas, né? Hoje eu sou uma trançadeira de terços, como é que se diz, né? A gente vive de viver de terços, né? E eu sou uma artesã da fé, como se diz, né? Que além de terços, tem outros nichos, às vezes eu faço algumas outras coisas, mas todas no nicho religioso, né? E o texto de noivas também, porque eu sou calígrafa profissional, né? Eu faço caligrafia artística em convite de noiva. Então aí já entra o texto de noiva, que eu faço também para elas, né? E a gente já começa. Então, assim, é um nicho, essa linha de religiosa é um nicho muito vasto. Então, você tem vários caminhos que você pode seguir, né? É isso. Então, é isso, sabe? Nossa. Uau, Roberto. Uau. O seu testemunho toda. Faz tempo que eu estava já para falar com o Roberto, falava, Roberta, arruma um tempinho para fazer uma live, passar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, né, para as pessoas. E eu só tenho a agradecer, viu? Só agradecer, porque a Roberta é uma pessoa muito, muito querida. Ela começou fazendo texto de rosa, ela gostou tanto, que depois ela foi trainer. Ela fez um curso de trainer. Como que é? Ensinando pessoas presencialmente, não de forma online, mas só de forma presencial, fazendo presencial, texto. Ela gostou tanto, aí depois ela resolveu fazer designer de terços. E você aprendeu muita coisa quando você viu que designer de terços, mas eu nunca ouvi falar nessa profissão. Como assim? Não é só pegar bolinha, arame e trançar? Não. Como houve uma expansão de consciência, de conhecimento. Nossa, fez assim, ó. Você abriu o leque. Abriu o leque, assim. Porque eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu sempre fui muito habilidosa. Isso é uma coisa um dom que Deus me deu. Deus me deu muitos dons. E eu falo muito com ele assim, o Senhor me deu, agora só me ajuda, pois pra fora. Né? Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, muito futriqueira. Eu cismava com o negócio, eu tinha que aprender a fazer aquilo, né? Então, mas por mais que eu pesquisasse, por mais que eu futricasse para descobrir as coisas, o fazer o curso de designer de texto com você abriu, assim, a minha cabeça. Falei, gente, olha isso, né? As técnicas novas, o descobrir que você pode fazer isso, toda a parte de combinação de tons, né? É uma coisa assim que eu sempre gostei muito de fazer tudo meio combinando. Eu não gosto de fazer um negócio de qualquer jeito. Eu tenho meu estilo, né, Rose? Mas assim, me abriu assim a mente realmente. Olha aqui. Olha o que mais que você pode fazer,
né? Exato. Então, assim, E pode fazer o design melhor, você pode fazer sempre melhor, porque eu sempre falo, o Brasil é o país sempre onde existem mais melhor. católicos do mundo. Uhum. Então, nada como nós sermos produtores dos terços mais lindos do mundo. Mais Então, lindos, pois é. E eu é, sempre pesquisei muito, né? Mas a gente não acha certas coisas aqui no Brasil, né? Então, você nos apresentou uma nova forma de ver e de enxergar, de de inovar. enxergar, de enxergar o que pode ser feito e pode ser feito muita coisa linda, né? É E bem, muita coisa linda. Gente, é tão gratificante quando seu cliente vê a peça que você fez para ele e fala, uau! Nossa, é mais do que isso. Superou as minhas expectativas. Nossa, é muito bom, né? é bom É muito demais, é bom demais. bom. Agora, as pessoas que não estão dentro, porque, gente, olha, fazem 20 anos que eu trabalho com terço. Eu morei muitos anos na Europa, morei 8 anos na Itália, e ali eu aprendi a trançar, aprendi a fazer muitas coisas, muitas, inclusive o altar de São José, que eu não vou puxar nem conversa do altar de São José. Ai, ai, ai. Eu Ai, ai, tenho ai, esse é o Parque eu José. tenho terço, eu tenho terço de pão. Mas isso é uma outra conversa que não vamos puxar esse fio agora. Mas aprendi muitas coisas e eu trabalhei, ainda trabalho 20 anos no mercado e como produtora, como realmente fabricante. E aí depois eu fiz um treinamento também que a Roberta, ela também falou, não, quero saber mais. Quero aprender mais e mais. Você imaginava o viver de terços com tanta informação assim? Toda Não. estrutura que existe para você desenhar e desenvolver? É muito maneiro, como a minha filha mesmo fala. É muito. Nossa, eu tô assim, eu tô muito feliz de estar no Verde Terços, estou muito feliz de estar nesse projeto, né? Um projeto lindo e tá aprendendo tanto, sabe? Eu só tenho a agradecer, Rose, só tenho a agradecer mesmo, porque eu sempre senti, eu sabia que eu tinha uma missão, sabe? Mas eu não sabia até onde que essa missão podia me levar. Então eu pedi a Nossa Senhora, a senhora me encaminha, a senhora me leva aonde a senhora quiser. Eu estou aqui, estou entregue, sou sua, me use para chegar onde a senhora quiser que eu chegue, né? Amém. E ela está me levando a esses caminhos, ela está me conduzindo, né? Assim. E eu falo que ela está te usando para me levar. Foi o que eu falei ontem. Ontem você estava na. Você estava, né? Você falou Tava. Rosa Dourada, você estava na aula ontem. E Aham. então você percebeu que aquela freira sementinha que ela plantou, meu coração que ficou dormindo aqui. E a semente de rosa é assim. Ela demora muito É. tempo para germinar. Como todo o processo Isso. de rosas demora. Todo o É. processo de rosas demora para tudo. Aham. Aham. Então, o que aconteceu nesse sentido? Que a semente acordou, germinou e às vezes eu pensando que tenho que fazer uma coisa, estou fazendo, mas ela está tocando e mostrando novos caminhos. Eu falo, a vida de Deus é infinita, porque a irmã lá não jamais iria imaginar que tudo isso iria estar acontecendo hoje. Assim como Aham. imagina a profundidade ou quanto eu toco as pessoas no que mudo, numa palavra, ou no aprendizado, ou em alguma coisa. Então não tem como estar quantificando, fazendo uma medida ali precisa e não tem como saber na realidade. O que nós temos, e também, quer saber? A honra e glória é só para Nossa Senhora. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu sou instrumento. Sou hoje uma jardineira que estou plantando. É. E assim, é um resgate mesmo. Eu falo que uma das minhas missões é a divulgação realmente do Santo Rosário, né? Resgatar essa devoção, porque as promessas de quem reza o Rosário, né? Que Nossa Senhora nos mostra, são valiosíssimas, gente. Valiosíssima. As pessoas que rezam o Rosário todos os dias, elas não vão se perder, né? Então, é andar de mão dada mesmo com Nossa Senhora. É o andar. Isso é que eu quero mostrar para as pessoas. Sabe o quanto é lindo estar no colo de Nossa Senhora. Se abandonar ali e deixar ela seguir a sua vida, ela conduzir a sua vida. Amém.
É As isso pessoas, às mesmo. vezes, ao nosso redor, as pessoas não entendem, né, Rose? Por que que a gente escolheu isso, né? É, é, Elas não bem isso. entendem. É bem isso. Mas depois, se você enxerga isso, não tem, é igual eu falei, não dá mais para voltar. Não O tem barco já volta, está em alto não mar, tem volta, porque né? é tão profundo, é tão lá dentro, é tão assim que é sobrenatural. Às vezes eu É. falo, é por isso que eu me chamo Rose? Aí, se eu for lá na frente da minha casa um dia desses, eu vou fazer um story, vou fazer lá de frente. O número da minha casa é 1873. É o ano de nascimento de Santa Teresinha. Meu É, Deus! Olha, histórias e relatos com Santa Teresinha, não, eu tenho um monte, eu tenho muitos. E coisas que as aham, pessoas contassem para mim. Eu mesma não aham, acreditaria, não iria nem acreditar, mas aconteceu comigo. Mas um dia desses aham. aí eu vou estar contando. Roberto, eu quero agradecer É. imensamente sua participação. Que Ah, eu que agradeço. Deus te abençoe imensamente. Que Nossa Senhora Obrigada. sempre mantenha debaixo do manto dela na proteção, guiando seus passos Amém. e entenda que tudo tem um motivo e um porquê. E temos que aceitar, mas ao mesmo tempo temos que nos movimentar, olhando sempre lá a graça no alto, que vem de Deus, Isso que mesmo. vem de Jesus. Então, firme na sua caminhada, conte comigo, por aquilo que você precisar, estarei aqui, estou aqui. A todos vocês também, gente, aí da live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, para Roberta, agora é a hora. Manda uma perguntinha aí. Senão eu vou estar encerrando aqui. Vamos lá. Obrigadas. Obrigada a vocês, gente. É isso. Que ótimo. Obrigada a participação de cada um de vocês. Obrigada pelo seu tempo, pela sua compreensão, pela sua paciência. E espero que tanto eu como a Roberta tenhamos contribuído um pouquinho com o seu conhecimento, com as nossas experiências de vida. É aquilo vivenciado por nós estamos transmitindo. E aí dá para você realmente colher aquilo que te ajuda aí na sua caminhada, tá bom? Na sua fé, nesse religar a Deus através da oração, tá bom? O curso presencial, são pouquíssimas pessoas que estão habilitadas a dar o curso presencial, aí você tem que entrar no suporte. Aqui eu indico, dependendo da região que você está, e se a artesã vai estar ou vai ensinar, se tem turma ou não, tá bom? Do restante está realmente no online. Sobre o treinamento, uma nova turma vai ter, vou estar falando nessas aulas. Amanhã nós temos aula, amanhã às 20 horas. Eu vou estar falando sobre essa transformação, sobre como que os monges fazem os seus terços lá dentro dos mosteiros. Naquela época, na era medieval, como foi que a feira me revelou? O que ela falou para mim é o que eu vou falar para você. O que ela falou para mim, os caminhos que ela me entregou, é os caminhos que eu vou entregar para você, tá bom? Então é isso, gente. Mas nenhuma tiver aqui, nenhuma pergunta. Não tô vendo aqui, mas. Bom dia, sou de Prudente. Ai, ó, a Lúcia tá dizendo aqui, ó. A Lúcia tá aqui. Ela é de Presidente Prudente, ela é credenciada e ela dá o curso de rosas. Então, se alguém for de Prudente, no curso presencial, aí vocês podem estar entrando com ela. E aí a Roberta também. E a No Roberta. Leopoldina, na região toda aqui, a gente dá o curso presencial, tá bom? Isso. Ok? Então, um beijo. Gratidão, Roberta. Deus abençoe imensamente. Tchau, gente. Obrigada, tá, Rose? Foi um prazer. Amém. Beijo. Beijo, tchau.